Graças a Deus, mais uma oportunidade que Deus tem dado para nós, estarmos aqui para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade e possamos dizer, como Pedro disse certa ocasião, bom é estarmos aqui. Então, Deus abençoe também os irmãos que estão pela internet. Eu creio que cada um de nós estamos sendo abençoados nesta manhã. Então, sem perca de tempo, nós vamos ler São João capítulo 16. São João capítulo 16 e o versículo 7 em diante. Glória a Deus. Diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Pai Celestial, mais uma vez somos gratos a Ti, Senhor, por esse bom momento nesta manhã, em estar aqui na Tua casa, Senhor, ouvindo bons cânticos, nessa simplicidade, cada um dos irmãos estamos aqui, e o Senhor disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ajuda, Senhor, que nós possamos realmente ter essa natureza, Senhor. Perdoa todas as nossas debilidades, Senhor, todas as nossas falhas, Senhor, porque reconhecemos a nossa indignidade, Senhor, mas também reconhecemos o Senhor como doador da vida, aquele que está sentado ainda intercedendo por cada um de nós. Senhor Jesus, nos abençoe mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus, irmãos, estamos felizes realmente por mais esta oportunidade que Deus tem dado para nós. Então, nós vamos meditar aqui em poucos minutos. O profeta de Deus pregou a mensagem, um guia. Esta bem de manhã cedo, não sei que hora que era, se era 5 horas ou 6 horas, eu estava orando e pedindo para Deus revelar uma palavra para os nossos corações, e vai daqui, vai dali, o Senhor colocou um guia, aleluia. Então nós sabemos que todos nós precisamos de um guia, principalmente na nossa vida espiritual, porque hoje nós vemos a torção, como está aí o mundo, quantas denominações, quantas pessoas reclamando que tem um guia certo, e por que não dizer até os espíritas, né? Eles dizem que tem um guia, e assim por diante. Mas nós lemos aqui o Senhor Jesus prometendo para nós, em São João, capítulo 16, precisamente o versículo 13, que Ele enviaria para nós um guia, e esse guia nos guiaria em toda a verdade. Eu posso não conseguir dar conta, mas que Ele está mostrando e querendo que nós andem em toda a verdade. Ele é o absoluto, Ele é o nosso guia. E se nós olhar essa mensagem, eu lembro que em 2001, eu preguei essa mensagem lá em Diara, Goiás, lá na igreja do pastor Nelson Paiva, num sábado ou num domingo à noite.
E se olharmos essa mensagem completamente, o Mombrana vai explicar, irmãos, trazendo o natural, explicando o espiritual, até mesmo quando as pessoas vão entrar numa alta floresta, o perigo que tem se ele não conhece e se não tiver um guia, ele pode se perder ali mesmo, vê? E quando se fala nisso, eu lembro de um irmão que esteve lá para o lado do Goiás também, visitando uma fazenda lá, e ele entrou numa mata lá, irmãos. Ele entrando naquela mata, e de repente, quando ele se deu conta que queria voltar, ele estava perdido. Ele estava perdido naquela mata. E a hora já estava avançando, ele não conseguia mais sair daquela mata. Ele falou que é coisa terrível, justamente o que o profeta de Deus fala aqui nessa mensagem, um guia. Então, graças a Deus, que ele dobrou-se diante de Deus, clamou pela misericórdia, e foi indo, de repente, ele avistou uma casinha do lado assim e tal, e conseguiu chegar lá. E quando ele chegou lá, ele foi falar com aquele senhor falou: meu Deus do céu, você não sabe o quanto que você está longe de onde você saiu. Vê? Então, irmãos, entrar numa floresta sem ter um guia é um perigo. Até o saudoso irmão José Boloni, ele contou uma ocasião para nós, que ele aqui no Barreiro Rico, aqui, ele se perdeu feio aqui, irmão, no mato aqui. Deu o que ver para ele conseguir escapar daquela mata ali. Eu não sei, tem uma atração, algo que realmente parece que atrai a pessoa e a pessoa fica perdida. Então, nós temos que ter um guia quando você vai entrar numa floresta, uma alta floresta, senão você se perde. Porque o guia, ele conhece, se é à noite, as estrelas, a posição da estrela, ele sabe que lado está indo. Durante o dia, o sol, ele, através do sol que está batendo de um lado da árvore, do tronco ali, o Mombrana fala, fica marcado, ele sabe. Então, guia é guia. Então, por isso que nós hoje cremos que Deus tem enviado para nós também um guia. E esse guia não é o homem, não é nem o William Branham, mas é o Espírito Santo, claro, usando o homem para nos conduzir. Louvado seja Deus. Então veja o que diz o profeta de Deus no parágrafo 34 dessa mensagem. Ele diz bem assim: e quando as igrejas hoje rejeitam isso, como podemos esperar ir para o céu? Quando o Espírito Santo nos foi enviado como guia, nós tomaremos algum cardeal, algum bispo, algum superintendente geral, ou alguém assim para nos guiar. Veja, mas quando o Espírito Santo nos foi dado para nós, para nos guiar. Vê? E o Espírito Santo sempre fala a palavra. Irmãos, eu não sei se estou falando muito alto não, porque eu estou surdo completamente do ouvido direito, viu? Se eu estiver falando muito alto, os irmãos me perdoem aí. Talvez tem vez que a Fabiana fala, você está gritando. Não é que talvez eu estou meio surdo desse ouvido aqui, precisando fazer novamente uma lavagem aí. Tá. E o Espírito Santo sempre fala da palavra. Tenho muito que vos dizer, vós não podeis entender isso agora. Veja, mas quando vier Ele, vos guiará a isso. Entender isso agora, mas quando vier, Ele vos guiará a isso. Essa é a razão para a vinda dos selos. No final do 7º selo, devia-se cumprir o segredo de Deus para saber quem Deus é, o que Ele é, como Ele vive, sua natureza, seu ser. Naquele tempo é para você estar inteiramente aqui em cima. Veja, nos trazem plena estatura de filhos e filha de Deus. Uma igreja que foi lavada no sangue de Cristo, que foi comprada sem dinheiro,
está pago pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. 36. Agora, aqui estamos, um guia, ele é o guia provido por Deus. Agora, nós estamos passando por uma mata, estamos a caminho de algum lugar, e não podemos nos dar bem sem este guia. E ouse alguém tentar substituir por algum outro guia. Se tentar, ele o tirará da linha. Este guia conhece o caminho, ele conhece cada polegada da rota, ele conhece todo o pensamento que está em seu coração, ele conhece todos que estão aqui, ele sabe quem você é e o que você tem feito, e tudo sobre você. Ele é o guia de Deus, o Espírito Santo, e lhe revelará coisas, e dirá que ouviu. Pode repetir suas palavras e dizer o que você disse, amém. Dizer-lhe o que você tem sido, o que você tem, para onde está indo. Um guia, o guia correto, ele o guiará a toda a verdade. E sua palavra é a verdade. Amém, irmãos? Então, hoje, lamentavelmente, o que temos, quantos e quantos reclamando que tem o Espírito Santo? Porque teve aí uma sensaçãozinha, porque falou em língua, porque saltou e profetizou e gritou. Tudo isso, Mombrana disse, tudo isso está bem, embora no sistema está um pouco desordenado por falta de profeta, mas nada contra pular, saltar, gritar. Mombrana disse, se alguém não se emociona, é porque está morto. Ele diz, você chega diante de um cadáver ali, você pode beliscar ele, você pode gritar com ele está tranquilão lá, não se emociona com nada, porque não existe vida ali, ele está morto. Então o cristão, irmãos, Mombrana diz, eu creio em emoção, eu creio em saltar, eu creio em falar em línguas, eu creio em profecia, claro, ainda mais como profeta, colocando tudo em ordem, isso é muito bom. Mas a experiência que nós temos com Deus, irmãos, o batismo real com o Espírito Santo, para nos guiar, vai além disso. Muitas vezes sem sensação, sem grito, sem nada, você sabe aonde você está pisando, você sabe que terreno você está pisando, você sabe que você tem um guia certo, um guia correto, porque Ele prometeu, e o Espírito Santo nunca vai levar você a contrariar a palavra de Deus. Muitas vezes eu como homem, nós como ser humano, poderemos não entender algo, e pensar algo e conjecturar alguma coisa, mas nunca dizer isso é o absoluto, porque o absoluto para nós é a palavra, é a revelação do dia, e o Espírito Santo, Ele vem e faz isso para cada um de nós, irmãos. Ele nos guia, ele diz aqui, guiará a toda a verdade. E quem é a verdade? Aonde está a verdade? E sua palavra é a verdade. Veja, agora, o Espírito Santo nunca dirá amém a algum tipo de credo feito pelo homem. Ele somente, olha só, pontuará a palavra de Deus com amém. Porque é assim, o Espírito Santo não o conduzirá de nenhuma outra maneira. Agora, a coisa estranha é que todos nós, todas nossas grandes denominações e coisas tais, nós afirmamos ser cada um conduzido pelo Espírito Santo, e há tanta diferença quanto há dia e noite em todos nós. Veja, e reclamamos ter o Espírito Santo. Mas quando Paulo, aquele pequeno fariseu, olha só, irmãos, recebeu o Espírito Santo, quando Ananias o batizou, e ele foi para a Arábia, estudou por 3 anos, voltou, e nunca consultou, veja que esse ponto chave aqui, irmãos, e nunca consultou a igreja acerca de nada por 14 anos,
E quando ele veio, encontrou Pedro, o cabeça da igreja em Jerusalém. Eles concordavam perfeitamente em doutrina. Vê? Porque o mesmo Espírito Santo onde Pedro batizava, em nome de Jesus Cristo, Paulo fazia a mesma coisa, sem ninguém lhe dizer. Onde Pedro ensinava o batismo do Espírito Santo e santificação, e assim por diante, Paulo fazia a mesma coisa, sem consultar a igreja, porque era o mesmo guia. Aleluia. Então, como podemos estar hoje quando as pessoas negam estas verdades? Quando Pedro ensinava o que ele ensinava sobre a maneira que a igreja deveria ser posta em ordem, Paulo tinha a mesma doutrina, porque eles tinham o mesmo guia. Você está entendendo, irmãos? Veja que coisa maravilhosa, coisa tremenda, irmãos. Eu sempre parei nisso e meditei nisso. Pedro e Paulo, pessoalmente, demorou muitos anos, 14 anos para se encontrar, após a conversão do apóstolo Paulo. Nisso Pedro já estava ali no ardor do Espírito Santo, no Pentecoste, batizando em nome de Jesus Cristo, fazendo a evangelização. E Paulo, depois da sua conversão, ficou lá na Arábia por 3 anos e meio lá, esvaziando e estudando as Escrituras, para depois voltar e realizar a obra de Deus. Agora, tudo que Pedro fez aqui, tudo que Paulo fez ali, quando se encontraram, entrou em choque alguma coisa? Será que Pedro pôde dar uma exortada? Olha, Paulo, você dá uma corrigidinha naquela doutrina lá, viu? Ó, Paulo, naquele batismo que você realizou lá, dá uma corrigida lá, que não dá batendo aqui não. Ou Paulo para Pedro, nada, irmãos, é como uma engrenagem, caseou-se perfeitamente. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Se Ele prometeu enviar um guia, o guia é para guiar pela vereda da justiça, pela palavra, irmãos. No filme, o irmão Brana diz, não há 2 Espíritos Santos. O Espírito Santo não pode estar no irmão, está em mim, e eu creio no batismo de uma certa forma. O irmão fala, não, o batismo dessa forma. Está o Espírito Santo dividido? Não. Então, quando o genuíno Espírito Santo entra lá no terceiro corpo, no terceiro homem, lá na alma, até no primeiro e segundo homem, ainda pode ter alguma divergência, né? Pensar tal coisa, conjecturar alguma coisa, e assim por diante. Como aconteceu no caso de Judas Iscariote, ele tinha o Espírito Santo. Até no segundo homem, diz o Mombrana. Mas lá no terceiro homem, ele tinha um artigo terrível chamado incredulidade, Satanás. Vê? E o Satanás, ele sendo um diabo, ele não podia receber o Espírito Santo. Então, como que ele podia prosseguir e estar totalmente na palavra? Ele andou com a palavra, mas a palavra não andou com ele. Vê? A palavra estava feita carne, ali era Jesus Cristo. Mas no dia de Pentecostes, a palavra não estava com os apóstolos, a palavra estava nos apóstolos. Porque ele disse aqui, eu vou, mas voltarei para vós. E ele voltando, ele fez o quê? Ele guiou eles pela vereda da justiça. Então, por isso que é lindo nós meditar nesse quadro, irmãos, de Paulo e Pedro e os demais apóstolos. E quando a pessoa tem o Espírito Santo, não vamos dizer que não comete erros. O próprio profeta de Deus, um homem vindicado por Deus, cometeu erro doutrinário, mas ele teve a humildade de corrigir aquilo. Vocês se lembram disso? Ele pregou, antes de pregar os selos, ele pregou os 7 selos, baseando na mensagem adventista, mas porque ele ainda não tinha o assim diz o Senhor. Mas quando ele recebeu o assim diz o Senhor, ele veio e falou, olha, irmãos, eu estava totalmente equivocado, não é nada disso. Agora eu tenho assim diz o Senhor.
E que quadro lindo traz as denominações, até mesmo sobre os selos, nem todas, mas até mesmo a adventista. Quando aquele cavaleiro do cavalo amarelo, aquele cavaleiro do cavalo branco ali, saiu cavalgar no primeiro selo, ele saiu com um arco. Os adventistas dizem, olha, isso era o Espírito Santo saindo com o arco, conquistando os corações. O arco do amor e assim por diante. Mas o Umbanda vem depois com a Cid, o Senhor fala assim, eu pensava que era assim também. Eu pensava que era Cristo, o Espírito Santo. Mas não. Olha que coisa, irmão. Ali era Satanás. Ali era o anticristo. Ele tinha o arco, mas não tinha a flecha. O Umbanda fala, eles têm os títulos, mas não têm o nome. Vê? Então, irmãos, ele vem de uma aparência e vem trazendo coisas, quadros. Por isso que hoje também, você vê certas tipos de mensagem, irmão, mesmo dentro da mensagem, e quadros lindos. Porque o Cordeiro já saiu do trono, é porque em 63 aconteceu isso, aquilo, e traz quadro. E uma certa vez o nosso saudoso baixinho, o Pontes, diz assim, irmão Ezequiel, não tenta argumentar com certos pastores. Não tenta, porque tem argumentos demais. Mas ele diz assim, mas o que interessa para nós não é argumentos. O que interessa para nós é o que diz o profeta de Deus. Então não adianta fazer quadros, nada contra quadros que enquadra perfeitamente ali na palavra, tudo bem. Mas florear muito o assunto, irmãos, para fazer o profeta falar aquilo que ele não falou? Não, Deus não está nisso. Quando ele disse os 7 trovões misteriosos não foi revelado, eu vou dizer que foi revelado. Quando ele disse que o 7º selo não foi consumado, eu vou falar que foi consumado. Se disserem para mim que o 7º selo foi revelado, foi aberto, eu digo amém. Porque o 7º selo foi aberto. Mas dizer que foi consumado, não. Eu posso abrir, começar uma obra, um serviço, e falar assim, olha, já está aberto o serviço. Mas eu quero ver se eu terminei, consumei aquilo. E o Umbanda diz assim, dentro do próprio 7º selo, ele diz assim, que o 7º selo é um mistério tríplice. É dividido em 3 partes o próprio 7º selo. Um abriu ontem, outra abriu hoje, e a terceira parte está num mistério, está numa língua desconhecida. Ele diz, e será revelado na vinda do Senhor, porque é o mistério, olha só, dos 7 trovões. Vê? Certa vez o pastor Vitor Hugo falou para mim assim, irmão, você notou que não é mais 7 trovões? E depois eu concordei com ele. E naquela brincadeirinha dele, né? Falei, por quê, irmão? Ele falou, são 14 trovões. 14? Eu quero uma explicação, então. Ele falou, você crê que cada pregador, cada mensageiro foi um trovão? Eu creio. Cada pregador, cada mensageiro foi um trovão. Paulo, a mensagem de Paulo foi um trovão. De Irineu foi um trovão. Mas depois vem a explicação, abriu-se um selo, ali estava um trovão. Cada selo foi um trovão. Mas dentro desses 7 selos, o Umbanda fala de cabo a final. Do começo ao final, existem 7 trovões misteriosos. Então, quando soou um trovão, abriu 7 selos. Um trovão, ali abriu 7 selos. E ele dentro desses 7 selos, para quem é um bom leitor, para aquele que gosta de meditar, não vai dizer o que o Umbanda falou. O Umbanda encerra o 7º selo dizendo, o 7º selo não foi consumado. É um mistério, isso é revelado na vinda do Senhor. Aí está contido os 7 trovões misteriosos. E ele chega a dizer ainda, se Satanás soubesse o que é que estava por detrás disso, ele faria o maior estrago. Então Deus não permitiu nem Satanás saber, porque João, quando foi escrever, ele disse, não escreva, João, não escreva, esse mistério é para o final.
É para o sétimo. Então, irmãos, tem coisa que eu não sei como vai ser, e para mim não adianta eu querer também colocar a minha ideia. Não adianta eu querer conjecturar e dizer que vai ser assim, não. Temos que ficar com a palavra, ele falou isso. E também, vocês estão entendendo, irmãos? Agora, o Espírito de verdade coloca isso em nosso coração. Coloca o temor de nós não acrescentar a palavra e diminuir a palavra. Como eu disse, fazer quadros bonitos, lindos e tal. E é porque é a noiva ou porque é a esposa. Não, vamos ficar com o que ele disse, né? Amém. Então veja só. Parece que até saímos um pouquinho aqui mas Deus sabe de tudo. Então veja agora, o 39. O guia não vai levar um nesta direção, olha só, e um naquela direção. Enviar um para o leste e outro para o oeste. Ele vai mantê-los juntos. E se nós simplesmente deixarmos o Espírito Santo nos manter juntos, nós seremos um. Vocês estão vendo, irmãos? Aleluia. E se nós apenas não deixarmos o diabo desviá-lo para a estrada errada, nós seremos de um coração, uma mente, unânime por um Espírito. O Espírito Santo, o guia de Deus, que nos guiará a toda a verdade. Isso mesmo, mas você tem de seguir seu guia. Sim, Senhor. Veja, agora ele vai citar aqui, a respeito do Nicodemo. 40. Veja, Nicodemos, ele precisava de um guia. No entanto, ele era um homem inteligente, ele era um professor de cerca de 80 anos de idade. Ele era um fariseu, das cortes do Sinédrio, o concílio, associação ministerial. Ele era um de seus maiores homens, um professor em Israel, um mestre nele. Pense, um catedrático, sim, ele conhecia as leis, mas quando se tratou de nascer de novo, ele precisou de um guia. Ele estava faminto por isso. Ele sabia que tinha de haver algum diferente, ou algo diferente. Sua declaração a Cristo aquela noite provou isso. Provou também isso, o sentimento dos demais, mas nenhum deles teve a mesma audácia que ele teve. Não houve nenhum deles que pôde chegar ali e fazer o que ele fez. Todos vocês condenam Nicodemo por vir à noite. Ele chegou ali, eu conheço. Veja, eu conheço algumas pessoas que nem mesmo começam dia ou noite, mas ele chegou ali, vê? E ele precisava de um guia. E disse: mestre, nós da corte do Sinédrio, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Porque ele sabia disso? Ele era vindicado. Veja, ele queria saber o que este novo nascimento significava. E foi direto ao correto, porque Deus tinha vindicado que este era seu guia. Jesus, veja o que ele disse: mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes, a não ser que Deus seja com ele. Veja o que é uma vindicação, irmãos. Era uma vindicação ali de que havia um Deus vivo dentro dele. O que ele testificou: não sou eu quem faço as obras, é meu Pai que está em mim. Verdadeiramente eu vos digo, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, mas o que ele vê o Pai fazendo, isso o filho faz igualmente. O Pai trabalha e eu trabalho até agora. Em outras palavras, Deus lhe mostrava o que fazer, e ele ia e simplesmente desempenhava. Ele não fazia nada até que Deus lhe dizia para fazer. Amém. Esses são os fatos francos e verdadeiros disso. Se nós somente nos movêssemos
e esperássemos até que o Espírito Santo nos movesse a fazê-lo, é isto. E então estar tão completamente sem noção de si mesmo em Cristo, que ele não tinha que de empurrar de um lado para outro como eles me empurram, mas primeiro aceno de sua cabeça, você está pronto e nada vai pará-lo, porque você sabe que é a vontade de Deus. Você está entendendo, irmãos? Então é isso que o Espírito faz, irmãos. O próprio Jesus, como homem aqui, ele não era guiado por si mesmo. Ele não fazia nada sem primeiro ver a vontade do Pai. O Pai, não uma primeira pessoa, mas o próprio Espírito Santo, era o guia de Jesus aqui na terra. E ele disse: aprendei de mim. Ele precisava de um guia. Ele era um guia vindicado. Ele podia ser conduzido por esse guia, porque sabia que este guia era inspirado por Deus. Ele sabia que as tradições que ele tinha servido, talvez pelos fariseus, saduceus e quaisquer outros, ele tinha servido aqueles credos o tempo todo e não tinha visto nada acontecer. Mas aqui vem um homem em cena, dizendo que é um Messias prometido na Bíblia. Então ele se volta e faz as próprias obras de Deus. Jesus disse: se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis. Mas se não credes em mim, credes nas próprias obras que eu faço, porque elas testificam de mim. Veja, então, não admire que Nicodemos pudesse dizer: mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes sem que Deus seja com ele. Veja, ele precisava de um guia, ainda que fosse mestre da coisa. Ele era mestre de sua igreja, ele tinha dignidade e ele tinha lugares proeminentes e era um grande homem, sem dúvida, respeito de todo o povo através dos países. Mas quando se tratou de nascer de novo, ele precisou de um guia. Assim precisamos nós. Sim, nós precisamos de um guia. Você crê que você tem esse guia, irmãos? Aleluia. Muitas vezes, quantas cabeçadas eu dou, quantas cabeçadas nós damos por deixar de lado um pouquinho esse guia, né? Aleluia. Mas quando nós centralizamos e dizemos: Senhor, seja o nosso absoluto, seja o nosso guia, na nossa família, no nosso casamento, no nosso serviço e assim por diante. Olha, irmãos, mas isso depende de muito de nós também. Nós deixarmos um pouquinho do eu, deixar um pouquinho, como as irmãs cantam aí, né, do ego e tantas coisas, que o homem é como dizia o pastor Zé, o homem é um desastre, né? Somos verdadeiramente um desastre. Por isso precisamos desse guia. Vamos ver aqui rapidamente aqui mais um trechinho, como a Bruna fala, de um outro homem que precisou de um guia. E já estamos para o final. 44. Este homem era Cornélio. Cornélio era um grande homem, um homem honrado. Ele edificava igrejas. Ele respeitava os judeus, porque sabia que a religião deles estava certa, e dava esmolas, e orava todos os dias. Mas quando o Espírito Santo veio, algo que tinha sido acrescentado à igreja, ele precisou de um guia. Deus lhe enviou o Espírito Santo, ele o enviou na pessoa de Pedro, porque dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre ele. Isso está lá em Atos capítulo 10. Deus usou o guia através de Pedro. Ele o usou porque ele guiou Cornélio ao caminho certo. E falando ele ainda, caiu o Espírito Santo sobre aqueles gentios. Então ele disse: pode um homem porventura recusar a água para que estes não sejam batizados? Veja, falando ainda o guia.
não Pedro, porque aquele era um bando de judeus ou gentios imundos, sujos para ele, e ele nem mesmo queria ir, mas o guia disse: eu o estou enviando, você faz coisa que não acha que faria, quando o guia consegue completamente o controle. Quando você o deixa guiá-lo, quão maravilhoso é ser conduzido pelo Espírito Santo. Ele é o guia. Muito bem, ele falou através de Pedro, ele disse o que devia fazer. E então, quando todos eles receberam o Espírito Santo, ele disse: não podemos recusar a água, vendo que estes receberam o Espírito Santo como nós recebemos no princípio, e os batizaram em nome do Senhor Jesus. Agora, quem o conduziu a fazer isso? O guia que estava nele. Não lhes disse Jesus: não vos dê cuidado o que ireis falar, porque não sois vós quem está falando, é o Pai que habita em vós. Ele é o que fala. Amém. Que coisa maravilhosa. Então, irmãos, esse guia na vida dos apóstolos, eles fizeram coisas tremendas, né? E Pedro, na sua própria natureza ali, carnal, ele queria rejeitar. Como nós vamos, a salvação é dos judeus, e como nós vamos chegar na casa daquele homem gentil, imundo, veja, adorador de ídolo e assim por diante. Mas veja, irmãos, Deus, ele não faz acepção de pessoa. Então Deus, quando ele quer tratar com alguém, não importa o estado, não importa a qualidade da pessoa, não importa, até mesmo na mensagem Amor Divino, o irmão Brando diz assim, ali no princípio: você pode estar caído em pecado, em decadência, você ainda é um filho de Deus. O que nós precisamos é reconhecer que temos um guia, e ele está sempre pronto para nos levantar, para nos guiar pela vereda da justiça. E é isso que aconteceu na casa de Cornélio. Era um homem cheio de esmola, homem que frequentava a igreja e fazia isso, fazia aquilo. E isso não foi o suficiente para ele ser salvo, mas isso levou ele a Cristo. Isso levou ele a receber o guia, o Espírito Santo. Veja, então, irmãos, vamos estar certo, precisamos desse guia, precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem e faz de nós um novo homem, faz de nós, mudando desde a nossa natureza. Não há muito tempo aqui nós falamos de Deus, ele colocar um novo Espírito em nós, e esse novo Espírito, muitos já pensam que é o Espírito Santo, mas não vai além disso. Não, é um novo Espírito em você mesmo, aquela naturezinha de serpente, né? Aquela naturezinha que eu tenho, que nós temos, de muitas vezes não deixar nada por menos, muitas vezes ele vem e coloca um novo Espírito, e nesse novo Espírito, uma maneira assim, ele vem, coloca agora o Espírito Santo. Você está entendendo? Ezequiel fala sobre isso, e o Mombrana bate em cima disso. Então isso é mudança de natureza. Então nós vemos, nós não estamos aqui para censurar nem criticar ninguém, mas nós vemos muitos crentes peçonhentos, né? Deus me salvou, Deus fez isso, mas quando chega o aperto, ele tem que mostrar aquela velha natureza, né? Então que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia, e vamos clamar: Senhor, eu quero ter esse novo Espírito, para que o teu Espírito Santo possa entrar. Porque a nossa natureza, irmãos, Paulo chega a dizer, nós éramos por natureza filho da ira. Então essa natureza velha tem que ser mudada. E quem pode mudar? Eu? Nós? Profeta? Não. Mas o guia, o Espírito Santo, ele vem e muda a nossa natureza. E nós poderíamos tomar aqui a pirâmide, e ver ali aquela pirâmide, os degraus, né? Os 7 degraus. O Mombrano diz, ali fala das 7 naturezas do Cordeiro. E o verdadeiro cristão, ele vai subindo degrau por degrau, até atingir a estatura de um varão perfeito, que é a natureza do Cordeiro. É Deus totalmente vindo e morando nele, e tudo fica certo. Você não vai ver erro no irmão João, você não vai ver erro no irmão Fábio, no irmão Valério, no irmão Gabriel, na irmã, no irmão, tal e tal, numa moça, não. Você vai ver só o amor divino.
Naquilo que você muitas vezes pensa que está errado, você vai ajudar ele, vai ajudar ela, aconselhando, muitas vezes orando, e assim por diante, porque Deus, Ele é o guia certo. Deus abençoe, irmãos.